O Momento Crítico é um livro que nasce de um experimento midiático muito original. É um livro que é fruto de uma reflexão escrita para a internet, da qual se derivou um canal de fala, quase que um podcast performático vivo sobre a relevância de grandes diretoras, de grandes diretores. Esse livro consegue ter a pulsação dessas performances diante da câmera. É um crítico que traz para o papel inquietude, uma pressão e uma paixão que, cristalizada em palavras, nos prova o quanto a cinefilia ainda está viva. O Gustavo, ele é uma combinação peculiar, né? Porque ele sempre foi um menino introspectivo, ele é até hoje, mas ao mesmo tempo, desde que começou a pensar no que ele ia fazer da vida, ele sempre falou que ia fazer alguma coisa ligada à comunicação. Revela que ele sempre teve uma inspiração intelectual, né? Existe uma geração bastante inquieta e bastante produtiva, ricamente produtiva, em relação a uma espécie de arqueologia de um saber estético, mas uma arqueologia que é produzida a partir de um ferramental extremamente afetivo. Como é que se deu essa tua aproximação com os filmes e qual foi o filme que efetivamente fez assim, um clique na sua cabeça? A partir de agora eu não vivo mais sem isso. Eu ia na casa da minha avó em Petrópolis sempre, vou até hoje, e até hoje eu pego aquele livro 1001 Filmes para ver antes de morrer. Eu ficava vendo assim com 9, 8 anos e eu sempre ficava muito impactado pelas imagens de alguns filmes, em especial a de Laranja Mecânica, que era os olhos e tal, e aquela coisa na cabeça. E eu não entendi o que era aquilo, eu ficava assim. E eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu falei, chegou a hora de... vou ver eu tenho que ver esse filme. Eu não entendi muito bem o filme na época, né? Mas aquilo me tocou muito e desde então a minha relação foi outra com o cinema. E a partir da pandemia eu estabeleci uma rotina de assistir 2 filmes por dia. Então durante 2 anos eu mergulhei na 7ª arte de cabeça, assim, assistindo filmes das mais variadas épocas, dos mais variados diretores. Gustavo aparece na minha vida em abril de 2021. Como é que foi a experiência? Foi dar direção para um rapaz de 20 anos que tinha acabado de assistir mais de 1000 filmes. E aí, como dar uma utilidade para que isso fosse, motivo e combustível para ele seguir uma carreira? Ele já estava escrevendo e já era um escritor compulsivo. Gustavo avança e se conecta com um ecossistema de realizadores aqui no Rio de Janeiro. A gente faz um evento. E a partir desse momento, ali realmente se inicia a carreira do Gustavo como crítico reconhecido, Hoje ele é uma figura reconhecida. Eu acho que o que o Gustavo Valente trouxe para mim naquele dia, durante uma sessão em que se falou do Scorsese sob prismas muito contemporâneos, é que existe uma possibilidade muito salutar de haver uma crítica que não precisa bater cabeça para esses grilhões de uma política muito antiga e que teve um grande valor num determinado momento da história desse país, mas que hoje continua ainda mandatária numa microfísica do poder tão perigosa quanto o poder que ela criticava. O que é a crítica cinematográfica para você? Essa pergunta de milhões essa, né? Existe extremos na crítica e ambos os extremos me incomodam, que é uma crítica quase acadêmica de pessoas que se consideram intelectualmente superiores, que para mim não vale de nada, e a crítica
que o cara basicamente fala eu gostei do filme, e isso também não vale de nada. Tem uma frase que o Roger Ebert usava muito: o homem vai ao cinema, o bom crítico deve admitir que ele é esse homem. Ou seja, o crítico ele tem o seu conhecimento, ele vai explorar a linguagem cinematográfica nos seus textos, vai analisar o filme, mas ele não pode deixar de lado a emoção que ele teve ao sentir assistindo aquele filme. Eu acho que unir esses extremos é o que faz uma boa crítica, e é o que eu tento fazer nos meus textos, no meu trabalho. Você construiu uma dinâmica muito particular de falar sobre filmes, que é um trabalho realmente de equipe, como é um trabalho cinematográfico, de filmagem, com a direção da Bia Mussi, com a direção de André De Santis, assim, que tem um olhar muito interessante para o corpo e para o enquadramento, foram fundamentais para o desenvolvimento da sua maneira não só de falar sobre filmes, mas se posicionar em relação à câmera. Eu acho que sem o trabalho do André e da Bia, nada assim disso seria possível, porque o 7x7 ficaria no âmbito apenas do texto, da crítica, que hoje só isso não serve mais, né? Então, a parte do vídeo, as minhas habilidades antes eram menos 15, assim. E hoje, por mais que não seja grande coisa, pelo menos eu me sinto à vontade, assim, para falar para a câmera, o que antes era inimaginável, assim. Olá, eu sou Gustavo Valente, crítico de cinema e idealizador do 7x7. Considerado por muitos o grande trabalho de David Lynch, Mulholland Drive é um filme impossível de se analisar em um minuto. Eternal Sunshine of the Spotless Mind é um filme genial. Um dos grandes sucessos do projeto é a influência nisso na personalidade do Gustavo, né? O Gustavo ele sempre foi muito... ele sempre estabeleceu limites absolutos, né? Eu só quero fazer isso, então meu negócio não é vídeo, eu não gosto disso e tal, mas ele foi percebendo que por conta do que ele gosta, né, e para transformar isso num produto, num trabalho, né, se a profissão dele, ele teria que se arriscar em coisas que ele dizia que ele não gostava e que aquilo não era para ele. Até então ele estava focado em escrever, assistir os filmes, e aí veio essa ideia dele protagonizar o seu canal, o seu programa, falar. Então a gente começou a fazer um trabalho de consciência corporal, expressão vocal, para desenvolver a capacidade de oratória, né, o poder de comunicação e de oratória do Gustavo. Bem-vindos ao 7x7. Eu sou o Gustavo Valente, idealizador do canal, e no vídeo dessa semana vamos falar sobre um dos verdadeiros mestres da era do cinema mudo. Foi Agnes Varda que, em 1955, deu início à novela vague. Se você nunca assistiu a Lost in Translation, a hora é agora. É um filme que eu tinha assistido há pouco tempo e eu queria rever. Eu acho que uma das coisas que demonstra que ele cresceu muito são os vídeos que ele faz sozinho. Porque com vocês tem toda uma produção, tem toda uma correção, tem toda uma medida. E ele vai pra PUC, ele faz os vídeos, ele faz aqui, ele faz ali e tal. Sozinho, gente passando, porque isso também é complicado, né? Porque eu acho que essa é a maior prova do amadurecimento dele, ele conseguir fazer isso, se expor sozinho. Isso eu acho fantástico. É um filme que entende perfeitamente a diferença entre formato e mensagem. Não é um filme fácil, muito pelo contrário, mas não é nem um thriller, nem um drama. Nessa jornada, Gustavo assumiu um desafio. Ficou boa? Não ficou bom. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Não é possível. Eu falei, cara, com um ânimo que eu desconheço dentro de mim, assim. É muita coisa, né? As pessoas, coitado das pessoas também, elas têm que curtir, se inscrever e ativar as notificações. Parece que eu tô impondo uma pessoa, assim, sabe? Eu tô sendo chato pra cacete, assim. Antes de continuar assistindo,
Pelo menos considere deixar o seu like, deixar um comentário, talvez seja demais, se inscrever no canal, ativar o sininho, a notificação, que seja. Mas amor, olha só. Te dá orgulho. Eu confesso que eu posso dizer que eu sinto orgulhosa nesse momento, desse processo do Gustavo. A gente fez um caminho ao contrário, foi do texto para a tela e da tela para o papel agora com o lançamento do livro. Você tem uma habilidade de dissecar cenas, você se apropria de sequências e você vai esmiuçando ela. O que foi transpor essa construção narrativa do site, do canal, porque é um conjunto casado, para as páginas de um livro? Enquanto eu assisto o filme, eu sempre tenho um caderno, né? Eu fico anotando coisas que eu considero importantes e eu acabo anotando numa sequência que eu considero importante no enquadramento, a posição dos personagens, um corte específico. Então isso acaba ajudando, que eu considero importante para tornar uma crítica rica, assim. Me diz um filme de 2025 que tenha sido uma descoberta para você por uma sequência. Nós assistimos no Festival de Berlim o Dreams, norueguês. Dag Johan Haugerud. Tem uma sequência, porque é um filme muito delicado sobre o primeiro amor, né, de uma jovem. E tem uma sequência que sintetiza toda essa poesia visual, toda essa delicadeza dele, do diretor a retratar essa paixão, que é quando uma folha de um chá desabrocha dentro de uma xícara de uma água, assim, lentamente, assim. Aquilo tem um simbolismo, é lindíssimo. Assim. Eu acho que mais do que entender o impacto da Berlinale em você, é entender como é que a Berlinale ecoa no livro. Berlim dá um festival de uma imersão em culturas cinematográficas muito diferentes, linguagens, estéticas muito distintas. Então é uma imersão absoluta que enriquece o seu gosto por cinema e a sua capacidade de analisar as obras. Isso está no livro também. Olha pela lente do Gustavo, você praticamente percebe todos os detalhes que compõem uma cena. Então, Gustavo tem um apuro técnico já. Você pega uma das primeiras críticas que ele escreveu, né, há anos atrás, e agora você vê a evolução em todos os sentidos, né? Do momento lá de 2021, já o 7x7 já fazia parte da minha vida, mesmo sem existir. É o que mais me ocupa, é o que dá mais sentido à minha vida e tal. Então, né, em alguns momentos você se sente meio solitário e vazio, e aí você se lembra que você tem um projeto desses, e agora com o livro. A gente coloca no hall de pensadores, de pessoas que pararam para desenvolver um tema profundo de sua paixão, e é sobre isso, né? O 7x7 é uma paixão do Gustavo, eu não consigo desassociar o trabalho que ele faz da vida pessoal dele. Então, se ele não está vendo filme, ele está lendo sobre filme, ou ele está escrevendo sobre filme. E eu acho que o que o Gustavo faz é um exercício de liberdade que faz com que pensadores, provocadores e repórteres da imagem, que é onde eu me enquadro, possam se sentir mais livres para comungar com essa autonomia do presente. Você fala, e isso o livro deixa muito evidente, do Kubrick com muito afeto. Assim, o que o Kubrick representa para a tua construção de olhar, e o que você acha que o Kubrick pode oferecer a alguém que está chegando no cinema agora? Talvez seja o cineasta ou um dos mais meticulosos no que se diz em relação à mise-en-scène, e é um cara que tem um domínio de todos os gêneros possíveis. Então, se você tiver com vontade de ver um filme de guerra, você vai ter várias opções. Uma comédia, você vai ter opções. Uma ficção científica, você vai ter opções diversas. Então é um cineasta que uma filmografia curta, mas que abrange gêneros e propostas diferentes, assim, e que eu considero assim, uma filmografia essencial para qualquer um que queira estudar cinema. Ele fala de grandes clássicos com um frescor muito próprio
da idade dele, da experiência que ele teve até agora na vida dele e tal. Ele usa os temas dos filmes, os roteiros, as histórias, para contar também a história dele. Não adianta você ter um grande pensamento cinematográfico se você tem uma organização textual pífia. O Gustavo, o texto dele é diástole e sístole, abre e fecha, num tempo de respiração que eu acho que traduz esse coração indomável que ele tem diante do prazer da cinefilia. Se você tivesse que sugerir uma ordem mínima, 5 nomes daquele livro, o que seria? Seria interessante começar logo porque o primeiro eu acho que é um cara essencial e que eu amo, que é o Buster Keaton. Howard Hawks, Kubrick, Scorsese. Vou surpreender aqui um diretor que eu acho que é subestimado. Sei que você gostou muito do último filme dele, Michael Mann.